Fala, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Com a Palavra Podcast. Chegamos aqui ao episódio 66 e hoje vamos tratar de um tema muito importante, um ministério muito abençoado que Deus tem usado para restaurar vidas e você vai ter a oportunidade de conhecer, vamos conversar bastante hoje, que é sobre o Celebrando a Restauração. Mas antes de começarmos sobre o tema, para quem não me conhece, meu nome é Wilson Moura. Estamos aqui, eu e mais os colegas aqui do Com a Palavra, há quase 3 anos, estamos perto dos 3 anos já, fazendo aqui esse podcast, trazendo aqui a Palavra de Deus, fazendo aqui ótimos projetos, pessoas maravilhosas já passaram por essa mesa aqui, tive a oportunidade de conversar com muita gente boa, e hoje eu vou ter a oportunidade aqui de conversar com o pastor Joel Santos, da Igreja Batista Cidade. Ali é Neópolis, né? Neópolis, exatamente. Aqui no bairro de Neópolis, Natal, você que está assistindo, né? Você pode estar assistindo em qualquer lugar do Brasil. Nós somos aqui da Grande Natal, né? A Igreja Batista Cidade é em Natal, no bairro de Neópolis. E eu sou aqui de Parnamirim, da Igreja Batista Vida Nova, que fica aqui no Monte Castelo. Somos 2 igrejas irmãs, parceiras e fazemos muitas coisas juntas. E hoje o pastor Joel está aqui. Eu tenho esse prazer, esse homem de Deus, eu já conheço há alguns anos, já tivemos em vários eventos juntos, participando ali do Inspiração, né? Do Multiplique também, eu lembro que teve. E hoje o Joel veio aqui, porque recentemente, né, acho que no episódio, não lembro agora qual episódio, nós gravamos com os irmãos lá da IBC de Fortaleza, com o Daniel e a Gleice. E a Gleice, ela serviu vários anos no Celebrando a Restauração, lá na IBC. E aí, eles que, na época que a gente fez um acampamento esse ano com eles, aí eles falaram, olha, Wilson, você tem que conhecer o CR e tal. E eu acho que em outubro vai tá indo o pessoal da IBC lá para Natal, eles vão fazer um workshop, você tem que ir. Eu falei, tá certo. Aí me colocaram em contato com o Bezerra, lá da IBC, e aí Bezerra me colocou em contato contigo, eu fui lá e como eu estava conversando em off aqui, eu pude conhecer um pouco mais do CR, né? Aquele negócio, você que já ouviu falar do Celebrando a Restauração, que não conhece ainda, hoje você vai ter uma noção muito boa. E você é nosso convidado a conhecer o CR ano que vem. A gente vai colocar aqui, vai ter aí na descrição do vídeo, vai aparecer aqui também nas legendas aqui, informações sobre o Joel, sobre o CR. E você tem que conhecer, porque, rapaz, é bênção do céu. Mas, Joel, antes de qualquer coisa, eu queria que você se apresentasse, falasse aí o seu nome, fique à vontade. Então, como disse o Wilson, bom dia, boa tarde, boa noite, porque isso vai correr vários horários, né? Então, e é um prazer estar aqui, né? O meu nome é Joel, somos pastor local na Cidade, por enquanto, pastor Joel Santos, porque cada ministério na igreja tem que ter um pastor respondendo, né? Pelo ministério, então, eu estou aí a caminho do nosso concílio para se tornar pastor da ordem, por enquanto sou pastor local da Igreja Batista Cidade, chamamos de IB Cidade, com o pastor Tagino e todo um corpo pastoral lá de 8 pastores que compõem o colegiado lá da igreja. E é uma alegria muito grande, né? Eu sou pai de 2 filhas casadas já, uma de 36, outra de 31, e vou até errar, se for dizer, mas é por aí. Sei que a diferença entre elas é de 5, 6 anos de idade. Casado há 36 anos com a minha esposa, minha namorada e esposa, Eliane Gomes, qual nós juntos servimos ao Senhor, liderando ali o Celebrando com mais uma equipe maravilhosa, que sem ela a gente não chegaria onde a gente chegou. Então, assim, é um prazer estar aqui com vocês. Quero trazer mais um pouco sobre o Celebrando a Restauração, compartilhar das coisas boas, né, dos desafios que nós temos também, enfim. É um ministério maravilhoso, grande demais, e que Deus tem abençoado. É uma ferramenta que toda igreja visionária precisa ter dentro da sua estrutura para lidar com as pessoas, nas relações, tanto dentro da igreja como para receber aqueles que ainda não são cristãos. Bênção do céu. Joel, como você... Rapaz, você falou uma coisa aí que eu fiquei impressionado agora. Você tem 2 filhas. 2 filhas. Uma com 36. Tenho 2 netos já da primeira e a segunda está só um ano de casada. Então, rapaz, tenho 2 netinhos. Eu diria que você tinha
era para ter assim uns 50 anos, 50 anos, mas pela idade mas eu tô delas, por aí, então não tô tão quase velho 60. assim, não. Quase 60, falta pouco. 57 anos, sou de 68. Tá bem mesmo assim. Parabéns, tá? Obrigado. Minha melanina é parecida com a sua aí, porque você estiver longe. Ajuda a gente, né? Ajuda a gente, né? Ajuda bastante. Então parabéns aí para sua esposa, para seus filhos. Amém. Tem três netos? Dois netos. Dois netos. Um nasceu agora há 3 meses, que é a Júlia, e o mais velho é o João Pedro. Ele é colado em mim toda hora. Oh, Jesus. Bom demais ser avô. Eu não vejo a hora de chegar a hora de eu ser avô também. Tenho 2 filhos, se Deus quiser, Deus vai dar essa. É uma experiência maravilhosa. Mas, Joel, para nós começarmos aqui, antes da gente entrar propriamente no CR, como o CR entrou na sua vida? Como você conheceu o CR? Boa pergunta. Eu, quando cheguei aqui em Natal, quer dizer, em Parnamirim, quando a IBcidade era IBCJ e era ali em Emaús, eu vim através de um convite dos pastores para ocupar a liderança da música. Então, fui chamado para ser ministro da adoração. Né? E aí, na caminhada, na liderança como ministro da adoração, a gente conheceu o pastor Márcio, que na época era o líder do CR. O pastor Márcio hoje está em Campo Grande, lidera o CR de lá em Campo Grande. E eu ia ajudar no louvor e tal, mas eu tinha alguns preconceitos sobre o CR, pela maneira como foi passada para mim. Né? E foi quando, então, depois, há um tempo, surgiu o desafio. Depois de um tempo, eu deixei a liderança, depois de 4 anos, deixei a liderança do louvor e fui ocupar uma outra liderança como supervisor, junto com o pastor Isafá, na coordenação de PGMs. Sim. E aí foi uma experiência maravilhosa, porque nós começamos os PGM lá, um dos primeiros a começar a PGM fomos nós lá, e depois multiplicamos, e foi uma experiência boa. Eu amo PGM, então assim, a gente conseguiu caminhar 2 anos. Depois, então, surgiu com a situação do antigo líder não poder mais conduzir a liderança do CR, ele então pediu afastamento, e aí o pastor nos desafiou, a mim e minha esposa. E aí nós viemos, então, para o CR dessa forma, por um desafio. E abraçamos a ideia, abraçamos e fomos conhecer, submetendo todo o processo que o programa exige, né, para que a gente possa entrar. Foi assim que eu cheguei no CR, mas eu tinha uns preconceitos antes. Sim. Né? Então qual foi o momento assim que você quebrou? Lógico, como você disse, né? Até você falou em off, mas acho que você vai falar também. Para você poder liderar, você teve que fazer o CR, teve que submeter ao processo do CR. Então acho que nesse momento aí você quebrou esses preconceitos. Exatamente, muito bem. Exatamente. Então, para você conhecer o CR na sua integralidade, você tem que fazer os 12 passos. Não obrigatoriamente, mas assim, porque é bom, é recomendável. É um mergulho profundo dentro da sua história emocional e tudo que você é, né? Todas as coisas boas e ruins, você vai começar a fazer um mapeamento e colocando cada coisa no seu lugar. E é nessa caminhada desse descobrimento, do autodescobrimento, é que a gente então começou a descobrir quanto é poderoso, né, esse programa, porque quem conduz é o Senhor Jesus Cristo. Né? Apenas temos as regras, temos os caminhos, né, os trilhos para trilhar, mas baseado na Bíblia, com os princípios e nas bem-aventuranças de Jesus. Então, aí é o poder que age superior mesmo. Você pode fazer a sua parte, mas se não houver a parte sobrenatural, as coisas não acontecem. Então, isso foi maravilhoso. Isso foi assim, uma coisa que me arrebatou. E minha esposa e eu somos apaixonados pelo CR. Sim. Somos apaixonados pelo CR. Eu percebi, né, no workshop lá, tanto vocês quanto o Bezerra, o Aloysio também, como fala com paixão, né? Como exatamente. Realmente não é simplesmente um programa, não é simplesmente algo assim externo, dizer algo somente racional. Não é também que mexe interiormente com a pessoa, né? Exatamente. E isso é devido devido à sua entrega e à sua honestidade em seguir aquilo que pede o programa. Se você for fiel naqueles caminhos. Eu me lembro de uma história que o pastor contou. Tem um trilho. Se você pegar esse trilho, tem um trilho que passa aqui, né? Uma ferrovia. Bem pertinho. Se você andar nessa ferrovia, continuar andando nela, continuar andando durante o dia, principalmente, porque à noite às vezes acontece de acabar nas viagens, mas se você continuar andando durante o dia, sem parar, sem sair do trilho, você vai encontrar com quem?
Com o trem, né? Em algum momento você vai encontrar com o trem. Então, se você andar nos princípios conforme rege o programa, fatalmente, inevitavelmente, você vai encontrar a cura através da graça de Deus. Sim. Porque ele vai abrindo seus olhos, descobrindo coisas, despertando. Então, assim, é impossível você não ter um encontro forte e uma cura com a graça do Senhor através do programa. Então, é só seguir. Seguir direitinho, não precisa desviar nem para dentro, segue direitinho aquilo ali que dá certo. Sim. Esse é o programa Celebrando a Restauração. Para quem está assistindo a gente ou ouvindo, que não conhece ainda o Celebrando a Restauração, que é muita gente. Eu sei que muita gente conhece, muita gente já fez. Até depois a gente pode não sei se vocês têm uma estatística aqui de quantos já passaram pela IB-Cidade ali. Não sei, mas isso aqui é uma outra pergunta. Tem bastante gente. Mas para quem não conhece, resumidamente assim, ou bem simplificadamente, o que é de fato o Celebrando a Restauração? Tá, eu coloquei dois materiais aqui interessantes para falar. Primeiro eu vou falar sobre o que é no sentido conceito, não no sentido histórico, origem, quem começou e tal. Eu vou primeiro falar do que é o Celebrando a Restauração. Tipo assim, uma igreja focada em Jesus precisa ter um compromisso com a recuperação de pessoas. Certo? Porque senão ela não vai se tornar relevante. Nem para o próprio membresia e nem para ao redor. Comunidade. Então, a igreja, exatamente, para a sua comunidade, a igreja, ela precisa ser relevante onde ela está. E é sobre isso, além disso, o Celebrando trabalha tantas pessoas dentro como fora. E você não precisa ser um cristão para participar do CR. Você apenas vai lá para você ser trabalhado, melhorar sua maneira de ser. Então, Celebrando, uma igreja focada em Jesus, eu coloquei até aqui um texto, tem um compromisso com a recuperação de pessoas. A igreja local é uma dessas instâncias, por meio das quais Jesus toca a vida das pessoas, transformando-as em quem ele as criou para ser. Infelizmente, ao longo da história, a gente sabe que a igreja cometeu muitos erros. Julgou em vez de amar, esqueceu de perdoar e condenou pessoas que tanto Jesus ama. Muitas vezes expulsou até pessoas, você é pecador, e criou obstáculo para essa pessoa se recuperar. A igreja, ela precisa ser uma terra fértil, onde as pessoas possam crescer ou florescer e recuperar a sua própria vida, ou reencontrar o sentido da sua vida, pelo qual ela foi criada e projetada por Deus com um propósito final, que é de glorificar Deus aqui na terra. Então, esse é o sentido. Precisa ser um refúgio também seguro, um lugar onde cada pessoa possa expor suas dificuldades, reconhecer suas fragilidades, reconhecer seus limites, suas dores e receber apoio. Isso aqui é fantástico. E receber apoio e encorajamento. Sim. Onde através disso vai encontrar com a graça de Jesus que vai curá-las. Então, passa por um processo onde nós, como sal e luz nessa terra somos, para depois encontrar a graça. Porque eu preciso conquistar as pessoas. Eu me lembro aqui, Jesus, uma pessoa estava curiosa para conhecer Jesus, Zaqueu, subiu na árvore. Ele queria porque queria conhecer Jesus. Aí Jesus viu, Zaqueu, desce que eu quero ir para tua casa. Quer dizer, conquistou Zaqueu. Aquele ali conquistou Zaqueu. Aí depois que conquistou, sentou na mesa. Quando sentou na mesa, a graça de Deus foi tão grande que disse, Senhor, hoje eu quero fazer um acordo, um compromisso com todos. Eu quero devolver quadruplicamente tudo aquilo que eu roubei. Então houve todo um processo. Houve um interesse de Jesus. Eu quero estar contigo. Então assim, é mais ou menos por aí. Se eu sou uma igreja que acolho, que ouço, que encorajo, a pessoa se desarma. E aí, quando ela se desarma, ela se rende. Nesse render, a graça de Deus vem e traz a cura, através do programa, das ferramentas, tudo aquilo. Então, eu acho maravilhoso isso aí. Isso aí é um conceito, né, do Celebrando na forma, digamos, espiritual e emocional. Agora, se você me perguntar como começou, aí não sei como é que vai ser a pergunta. Aí eu tenho já outra face aqui, que é da história do CR. Né? Já é a nossa próxima pergunta, né? Já tem a ver com isso aí. Perfeito. De onde surgiu o CR? E já são duas perguntas em uma, né? De onde surgiu o CR e por que ele funciona tão bem? Porque
que mais eu ouvi lá no workshop, e o que mais eu sei de pessoas que eu conheço, que fizeram o CR aqui na Ibercidade, é realmente que é algo que funciona. Ou seja, não é algo que você vai lá se entupir de teoria que não vai ter nada prático, não vai ter resultado prático na vida. Então é algo que funciona. Mas de onde surgiu e por que ele funciona tão bem? Legal. Bom, todo mundo conhece os Alcoólicos Anônimos, ou já ouviu falar, né? Conhecer de ouvir falar, não de ir lá, né? Porque você passa, isso aí pra gente é alcoólico, pra gente é problemático com droga. Ou Narcóticos Anônimos, é a mesma sigla. Nos Estados Unidos isso já é uma prática comum mesmo. Eu já assisti vários filmes americanos sobre pessoas, os grandes astros de futebol americano, quando tinha problemas com droga ou com bebida, e tinha um casamento maravilhoso, com filhos, esposa, tá tudo bem. O cara começou a se enveredar, não conseguia sair. Aí existe de praxe normais os grupos de vivência, de recuperação, que é chamado Alcoólicos Anônimos, ou Narcóticos Anônimos, se caso for cocaína, etc. Então, surgiu baseado nesses 12 passos dos Alcoólicos Anônimos, no ano de 1993, na igreja do pastor Rick Warren. Então, o Rick Warren, ele e o pastor Baker, acho que é o pastor Baker, se não me engano, aqui, John Baker. Quem é esse John Baker? John Baker foi o cara que perdeu tudo, e até a família. Era uma vida bem sucedida que ele tinha, empresas, negócios. O pai dele era pastor batista, e ele então, a mulher deu tanta chance, mas não aguentou mais e teve que ir embora, ele ficou sozinho. Aí ele foi procurar o quê? Alcoólicos Anônimos. Sim. Procurou Alcoólicos Anônimos, meteu ao processo, foi, superou, ficou bom, ficou zerado, e aí agora ele começou a procurar a mulher. Aí ele soube que a mulher estava nessa igreja do pastor Rick Warren. E ele foi lá, ficava lá atrás, só para ver os filhos e a esposa, aquela coisa, sabe? Mas ele estava bem, já estava se recuperando, estava bem recuperado. E marcou depois um dia uma conversa com o pastor Rick Warren. E aí ele falou. E aí na conversa que teve, várias conversas e encontros, surgiu a ideia, então agora, de fazer um programa parecido com Alcoólicos Anônimos, mas dessa vez com nome sobre a oração que se faz sobre o poder superior. Porque lá não se diz quem é o poder superior. Lá se faz oração porque lá tem vários credos, várias pessoas de várias religiões, então, poder superior. Só que aí, poder superior, aqui no Celebrando, como eles formataram, criaram, tem nome, é Jesus Cristo. E em cima disso também colocaram os princípios bíblicos e as bem-aventuranças, e sobre cada princípio foi colocando versículos que embasavam aquilo ali. E aí foi formando, então, e criou o Celebrando Recuperação, que lá é Celebrate Recovery, né? Que aí, em várias cidades, tem vários nomes. Na Ibabe, é Celebrando a Recuperação. Em Alphaville, é Celebrando a Restauração, na Igreja Batista Memorial da Alphaville. E por aí vai. Mas nós estamos com o nome Celebrando Restauração, que é baseado lá de Fortaleza, do pastor Armando Bispo, que foi onde tudo começou aqui, né? Aliado e paralelo com o pessoal da Ibabe. E também de São José dos Campos, do Carlito Paz. Sim, lá do pastor Carlito também do início. Então, desde ali na década de 90 ainda, ou ainda na década dos anos 2000 por ali. Né? Foi. E aí houve várias reuniões, eles vieram aqui também. Enfim, começou aí, essa é a origem. O programa foi criado em 93, como eu falei. A metodologia dele, ele adapta a estrutura, os 12 passos, usado em programas como Alcoólicos Anônimos, mas a fundamenta em princípios bíblicos, como eu falei, apresentando Jesus como poder superior. Qual é o foco amplo? Diferente de alguns programas que focam estritamente em uma única questão, como o alcoolismo, ou droga, o Celebrando a Recuperação aborda diversas dores, como codependência, ira, problemas de relacionamento, abusos sexuais, distúrbios alimentares, dependência químicas, compulsões e comportamentos destrutivos. Então, abre-se o leque, né? E não fica só retido. E a gente descobriu que apenas 30% das pessoas que frequentam o Celebrando é que tem problemas com droga e álcool. Mas os 70% é mais a questão de relacionamento, distúrbios, enroscos, essas questões todas então, que tem a ver com a alma. Menos de um terço é dependência química ou álcool. Exatamente. E mais de 2/3 são outras coisas. Então,
Por isso, na época, eu tinha preconceito, porque eu achava que isso aqui era para gente drogado, gente com problemas com álcool e tal. E isso foi difícil demais para a igreja compreender. E hoje ainda está sendo, mas hoje está melhorando bastante nossa forma de comunicar sobre o CR. Mas finalizando aqui, a estrutura desses encontros. O programa geralmente envolve reuniões semanais, que incluem um tempo de louvor, uma palestra, um testemunho, e a divisão em grupo de partilhas menores e confidenciais, onde os participantes podem compartilhar suas lutas, vitória de forma segura. Confidencialismo e anonimato é uma das regras, é um dos pilares, é o pilar do Celebrando, né? Que são aplicados para garantir um ambiente seguro e de apoio mútuo. E onde encontrar muitas igrejas evangélicas e batistas no Brasil oferecem esse programa. Para encontrar um grupo perto de você, é recomendável verificar os sites oficiais. Se botar no Google, Celebrando Restauração, ou Celebrando Recuperação, ou Celebrando a Restauração, ou então a Jornada de Restauração. Tem outros que é Celebrando a Vida. Sim. Então você que coloca os nomes, e os nomes são variados, são mudados, porque quando você muda alguma coisa do original, aí eles recomendam você mudar também o título. Né? Porque o original tem um nome Celebrando a Recuperação, tem uma forma, se você vai adaptar. Por exemplo, aqui em Fortaleza, no Nordeste, onde a gente pegou, eles mudaram alguma coisa de acordo com a situação regional. Ou, por exemplo, os Estados Unidos é diferente, então, mas aqui no Nordeste a cultura é outra, a forma de ver, de falar é outra. Então, em cima desses pequenos detalhes, muda o título. Mas o fundamento, os princípios são os mesmos, as lições são as mesmas, entendeu? Os passos são os mesmos. Então, o que muda são algumas pequenas coisas. Entendi. Mas é isso. Fala mais um pouquinho, Joel, por favor, dessa questão dos pilares. Porque você falou, são basicamente, o programa é baseado nos 12 passos, que são semelhantes, assim, quase iguais aos 12 passos dos Alcoólicos Anônimos. Né? Isso mesmo. Tem algumas mudanças, alguns ajustes, algumas adaptações, mas são semelhantes. Mas além do programa dos 12 passos, ele tem pilares de sustento. Você falou sobre dois Perfeito. Aqui, que é o anonimato e confidencialidade. Confidencialidade. Esses são mais, tem outros pilares também. Tem. Por isso que eu trouxe aqui fiz questão de trazer aqui é uma regrinha que a gente usa, e depois eu coloco para você ver aí. Aí, assim, essas são as leis, ou as regras, ou as normas do Celebrando. É o que faz o Celebrando ser o que é. Sim. Por isso que ele tem que ter um padrão, ele não pode mudar. Não, porque aqui é diferente. Não. O que acontece aqui, acontece em qualquer lugar do mundo. Sim. Isso faz com que o programa tenha a sua eficiência, sua eficácia em Deus, claro. Então, mas tem um princípio. Então, os princípios que regem o Celebrando primeiro, manter minha partilha focada em mim, nos meus pensamentos, sentimentos e ações. Esse é o primeiro. Sim. Segundo, limitar minha partilha ao tempo estipulado, respeitando o direito de todos. Sabe por que o tempo estipulado? Não monopolizar, né? Sabe que tem que fala demais. Tem os prolixos, exatamente. Por que ele é prolixo? De repente ele tem uma necessidade de ser escutado, de ser visto, né? Então ele começa a sair, então estabelece o tempo. Acabou o tempo, a gente bota uma plaquinha. 1 minuto. Acabou o tempo, fim do tempo. Aí você tem que parar. Para que os outros possam também ter. E ao mesmo tempo é uma reeducação para você, que não tinha limites e começa a colocar limites também. Essa é a segunda regra, tem mais. Legal. Terceiro, não manter conversas cruzadas, ouvindo em silêncio, com atenção e amor, o que cada um tem a dizer. Cara, a escutativa é uma coisa maravilhosa. Se você desenvolver uma escutativa, você praticamente ajudou o cara 50% já em tudo. Sim. Porque não é só escutar, é ouvir em silêncio, com atenção e com amor, o que cada um tem a dizer. Isso aí é fantástico. Quarto pilar, apoiar os outros. Apoiar. Você não vai consertar e nem criticar. O foco nas minhas próprias questões, evitando julgamentos e críticas. Pronto, é outra coisa. O cara pode falar o que for, você vai encarar aquilo com naturalidade, porque é a história da vida dele. É o indivíduo colocando para fora. Se ele colocou para fora, ele encontrou um ambiente seguro e acolhedor. Então precisa manter isso. E isso é difícil encontrar
É difícil encontrar lá fora, imagina nas igrejas. Que nas igrejas deveria. Deveria ser, né? Deveria ter ser. isso. Então, assim, depois eu vou contar a experiência sobre isso. Sim. O pessoal do Mossoró, como eles contaram. E aqui também, né, sobre isso, sobre o ambiente acolhedor. Quinto, manter o anonimato e o sigilo sobre o que foi partilhado e sobre os que estão presentes, não comentando ou mencionando seus nomes e problemas com ninguém que não faça parte do grupo. Certo? Certo. E aí, terceiro e último é não utilizar linguagem ofensiva ou vulgar, ou que cause constrangimento nos outros. Então, até nisso você vai educando as pessoas. Às vezes o cara chega lá sem limite, cheio de palavreado, o cara vai, não pode, fala de outra forma, tal. Então, é maravilhoso isso. Então, essas são as regras, os princípios, as bases do CR. Entendi. Massa, massa. E Joel, como é um encontro típico assim do CR? Eu sei que, eu não lembro se a gente falou no início, a gente falou, quando estava em off aqui, que são três instâncias. Isso. Então, rapidamente, assim, como seriam essas 3 instâncias e como é o encontro? Porque eu lembro que tem um encontro que é aberto a todo mundo, tem os grupos de passos, os grupos de partilha. Explica cada um rapidamente. Vamos começar com um encontrão, a gente chama de encontrão, porque o Celebrando a Restauração, que é o encontrão, a gente chama de encontrão popular, né? Todo mundo conhece. As pessoas aqui no Brasil sabem o que falar. Encontrão, sabe o que é o Celebrando a Restauração, que acontece na quinta-feira. No caso aqui é quinta. Em algum lugar é sexta. Quinta-feira, à noite. Começa com louvor. Um louvor alternativo, às vezes temático, mas não é um louvor com cara de igreja, louvor de domingo congregacional. Tem adoração? Tem. Mas é um louvor curto. Depois do louvor, então, tem um momento de uma palestra sobre um tema. Por exemplo, narcisismo. Hoje vamos falar sobre narcisismo. É um tema aberto, onde você pode chamar as pessoas, vizinhos não cristãos, para vir conhecer sobre isso, porque é algo muito bom para a sociedade. Saber mais sobre isso. Então, tem uma palestra. Mas tem uma noite que vai ser, depois do louvor, vai ser a lição. Vamos falar hoje sobre negação. Aí, a lição fala sobre negação. Então, em outra pode ser um testemunho. Hoje vamos ter um testemunho de alguém que superou, que teve um testemunho sobre alcoolismo. O cara foi, era problema com álcool. Aí ele conta a história todo dia, um testemunho em 25 minutos. Acabou esse primeiro momento, segue-se agora a segunda parte, que é grupo de vivências, ou grupo de apoio, que chama, grupo de apoio. O grupo de apoio são salas específicas onde você é direcionado. Mas como você é direcionado para essas salas? Para que sala eu vou? Legal. Lá no Encontrão, nós temos uns folders que se auto-identificam. Você se auto-identifica. Por exemplo, folder sobre ira, folder sobre depressão. Tinha até pego, rapaz. Quando eu fui lá, vocês estavam lá com a mesa, eu peguei todos os folders. Lá na universidade são uns 6, eu acho. Áreas, 6 né? ou 7. A gente tem várias áreas, mas a gente resume em 3 básicas, que é traumas e feridas, ou da infância, ou da vida adulta, certo? Sim. Aí tem codependência emocional, masculina e feminina, e dependência química. São os 3 básicos que a gente abre, porque muitos estão contidos nesse. Por exemplo, ansiedade pode estar em traumas, certo? Depressão pode estar em ansiedade, porque a ansiedade e a depressão elas não meio que são extremos. Certo? Não, eu tenho um problema com ira. Traumas e feridas. Porque depois faz comigo de onde veio a ira. Então, mas existem vários folders com várias identificações. Por exemplo, luto, perdas e luto. Perdas não é só apenas perda do parente, pode ser perda de uma empresa, uma bancarrota, um prejuízo. Uma falência, né? Uma falência, exatamente. Então, perdas e luto também é outra. Cara, ela é muito completa, ela é muito ampla, é muito grande, existe muitas áreas que subdivididas. A gente colocar a partir de uma matriz, surge outras, né? Sim. Então, e é isso. Então, quando você chega lá, você vê, aí você começa a assinalar. Se você assinalar 6 ou 5 vezes daquela área, você tem alguma identificação com aquela área de luta. E aí você vai para aquela área que está lá disponível para você entrar. Isso depois que acabou o louvor, que acabou ou testemunho, ou palestra, ou a lição. Segue então para grupo de
partilhas, que chama, ou grupo de apoio, grupo de vivência. E aí são mais ou menos 1 hora, 45 minutos de vivência, onde aí cada um na roda formada tem seu tempo de conversar, certo? De partilhar. Ou o que aconteceu na semana, ou a pergunta mote. É uma pergunta que movimenta o grupo. Chama-se pergunta mote. Sim. Depois do tema lá, ou da lição, a gente coloca a pergunta mote. Eu pergunto e cada um tem 3 minutos ou 5 minutos para discursar, responder, comentar. E aí você vai, então, seguindo aquele cronômetro. Sim. Depois acabou o tempo, o outro vai participando. Sim. Então, normalmente, é uma sala onde acontece participações de até 15 pessoas por sala. Legal. Para que tenha tempo para todo mundo participar. Então, esse aqui é um dos braços. Isso. E é a porta de entrada para o CR. O CR. O encontrão, a Show porta de de bola. entrada é pelo encontrão. Isso. Certo. É como se fosse, mal comparando, o clínico geral. Tá? O clínico geral ele vai te receber ali, tal, examinou. Só, olha, você precisa investigar isso aqui, ó, que você está tendo. Você está sendo um cara que tem muita ira facilmente. Você tem problema de ficar irado facilmente. E vamos descobrir por que você tem essa ira tão fácil? Como posso? Aí encomenda para o 12 passos. Sim. É o 12 passos, então você vai entrar para se autoconhecer melhor o seu comportamento destrutivo, porque são comportamentos destrutivos, na realidade, ou disfuncionais que você tem. E aí, então, você é direcionado para... Ou você... Não, eu quero fazer 12 passos quando começa, mas na mês tal. Então, tá bom, melhor, se inscreve e vai. Mas continua frequentando a quinta-feira lá, porque na quinta-feira você vai ter testemunhos, você vai ter assuntos mais profundos que reforçam as lições que você tem no 12 passos. Entendeu? Às vezes a pessoa faz os 12 passos e não faz o CR, o encontrão, você fica incompleto porque você não ouviu as outras pessoas, não ouviu mais sobre tais temas, tais lições. No encontrão, as lições que você tem no 12 passos, elas são mais aprofundadas. Você tem mais detalhes, que até vai te ajudar até responder as questões que você tem no 12 passos. Entendeu? Mas o 12 passos é o seguinte, lá você entrou, fechou o grupo, não entra mais ninguém e vai embora. Depois da 4ª lição, não recomenda você entrar mais ninguém. Porque senão você vai quebrar o grupo que foi formado, não vai acompanhar mais as lições, então você vai fazer uma coisa muito mal feita. E aí a gente não quer. Tem a regra, não pode faltar, ou tem que tem a quantidade máxima de faltas. Você não pode faltar mais de 4 vezes consecutivamente. Sim. Porque você perdeu o fio da meada, você não tem como repor. Então você perde uma vez por causa de trabalho, viagem, tudo bem. Quando voltar, aí faz uma reposição com o seu co-facilitador ou com o seu prestador de contas, que é aquele que está com você. Né? Então existe o padrinho, que é como se fosse um técnico ali do grupo, mas tem o companheiro de caminhada, né? Que é o facilitador, o co-facilitador, que ele é como se fosse um jogador, é um time. Tem um time, um ajuda o outro. E aí, cara, tu fez a lição, filhão? Não, cara, faz. O que é que você faz? Eu te ajudo aí e tal. Pronto, esse é o cara que é companheiro, né? É o participante com você, tá ali na mesma condição. Sim. E tem o técnico que é o seu padrinho. Sim. Isso vai acontecer na frente, onde ele vai dar alguns detalhes a você, algumas direções. Ele já passou por algumas questões que você está passando. Então ele tem uma certa experiência que pode te dar algumas instruções, mas não dizer o que você tem que fazer. Porque lá ninguém diz o que você tem que fazer, o que tem que deixar de fazer. Lá você vai dar algumas instruções, algumas diretrizes, mas é mais de compartilhar o que você passou quando você estava. E aí o cara reflete e ele segue então a direção. Entendi. Porque nós temos o nosso poder superior que está nos direcionando acima de tudo. Entendi. Então, assim, tem algo que as pessoas sempre se surpreendem quando participam pela primeira vez. Tanto do encontrão, quanto... Porque, assim, a primeira experiência do encontrão, a pessoa participou lá, foi pro grupo de vivência lá, se identificou com o tema, vamos supor lá com a codependência. Uma coisa que eu nunca tinha parado a pensar, que lá no workshop, não lembro se foi o Bezerra ou foi o Aloysio, que falou com relação ao dependente químico. Geralmente, o parente, né, a mãe do dependente químico, o pai, ela vai sofrer de codependência emocional daquela pessoa. Exatamente. Então, nós pensamos, vamos supor que você identificou lá que você é codependente
E aí você decide, não, vou fazer o grupo de passos. Aí você vai lá, na universidade é na segunda, parece. Segunda-feira, 3 segundas. Vai fazer lá o grupo de passos. Então, assim, o que geralmente, nos testemunhos das pessoas, depois as pessoas se abrem e falam, o que mais surpreende elas quando participam, quando começa a fazer parte? Então, aquilo que eu falei com você em off, né? Quando a gente está em presencial com os demais, numa sala, já caminhando, aí você já não é mais uma pessoa estranha, você já é uma pessoa chegada que está comigo toda semana se encontrando, ouvindo as minhas dores, as minhas questões, né? Isso tanto no 12 Passos como no Encontrão. E aí você começa a pensar, caramba, pô, eu achei que eu tinha problema, mas esse cara tem muito problema. Caramba, como é que ele consegue passar por tudo isso? Mesmo assim, casado, tem filhos grandes e tal. Caramba, esse cara tá numa luta grande. O meu problema não é nada comparado dele. E que você começa a ver, então aquilo que para você é como doença que sai, para ele entra como cura, entendeu? Por isso que nós usamos essa frase: a doença sai pela boca e a cura entra pelos ouvidos. Então, para mim, eu estou botando minha doença para fora, minha mazela. Mas para o outro ali está entrando como uma cura. Ele começa a olhar, caramba. Então, essas coisas acontecem tanto no 12 Passos como no Encontrão. Tipo, o cara teve um comportamento e você olha pro cara assim, você nunca imaginava que o cara tinha um problema na área X, na área de pornografia. Pô, o cara é tão legal. O cara ele tem problema nessa área. Caramba, eu não sou nada, eu tenho isso, aquilo outro. Esse cara aí e tal. Você começa a colocar esse cara, eu não sou nada, eu sou tão problemático quanto esse cara é. E assim, ele tentando coragem de falar aqui com a gente. Então, ele está sentindo a vontade. Então, eu vou também me derramar aqui, abrir meu coração e colocar. E então, você vê que aí é o poder superior, o Espírito Santo trabalhando nas pessoas também. E aí muitas vezes acontece o cara chorar no meio de uma abertura, sabe? Então, as experiências vão acontecendo tanto no 12 Passos como no Encontrão. Agora, existem coisas que vai te surpreender, que no meio da caminhada, os seus parentes começam a ver em você os seus comportamentos mudando, melhorando. Por quê? Você não está mais explodindo facilmente como explodia antes. Porque você na caminhada ali compartilhando descobriu que você era muito explosivo. Não que ninguém nunca te falou na tua casa, mas que você se autodescobriu e reconheceu. Porque uma coisa é alguém falar que você é, outra coisa é você reconhecer. Entendeu? Sim. A pessoa taxa você, se te conceitua, é uma coisa. Agora, quando você reconhece, aí sim, já é o início de um grande começo da tua vida. Então, nessas experiências, muita gente vai descobrindo, se autodescobrindo, e você vai assim, caramba. E aí tem coisas que foram guardadas e são guardadas, tem segredos. Tem um filme, é antigo, eu até recomendo vocês um dia assistir, chamado Divinos Segredos. São segredos que acontecem no seio da família e que às vezes o tio, o avô, o pai nunca conta. São guardadas 7 chaves. E esses segredos que nós carregamos, eles acabam que de uma forma, não sei o que acontece, a gente sabe que é o poder superior, que destrava e você começa a falar, a abrir ali no grupo, onde nem sequer o seu pastor sabia, que você nunca teve coragem de contar para o seu pastor, ou para o seu melhor amigo mais chegado. E aí você ali você consegue abrir, porque você encontrou um ambiente acolhedor, cheio de amor e encorajamento. E aí você se desarmou. E aí começa a surgir coisas maravilhosas. Essas são as experiências que nós temos vivido. Eu acho que e aí é por isso que é tão importante a questão de ser um ambiente seguro, né? Do sigilo, da confidencialidade. Porque a pessoa ela só vai conseguir realmente abrir a coisa muito íntima, muito pessoal, se ela souber que naquele ambiente ela vai poder ser ela. Porque dificilmente, tem que ser muito sincero, né? Eu estava vendo, rapaz, essa semana, acho que foi, eu não lembro se foi o Douglas Gonçalves, alguém essa semana estava vendo algum podcast, alguma coisa. Falando sobre essa questão, falando sobre a questão da foi domingo, foi até domingo, a ministração na igreja. Falando sobre a questão da hipocrisia.
geralmente, na maior parte do tempo, a gente está com máscaras. Assim, nós não somos nós mesmos. É verdade. A gente vive personagens. É verdade. Tem que ser muito sincero. É verdade, tem que ser muito sério. Então são poucos ambientes que a gente se sente realmente seguro para tirar essa máscara e mostrar, olha, eu sou assim. Então por isso que é tão importante a questão da confidencialidade e do anonimato, tudo isso está envolvido. Sim. Por isso que é tão importante para mim, eu acho que é o pilar realmente essencial. É maravilhoso. É maravilhoso isso, porque isso tem que ser bem estabelecido nisso e seguido. Já aconteceu, você não perguntou, mas posso dizer, já aconteceu de alguém quebrar esse giro? Rarissimamente. E quando acontece, a gente tira do programa. Sim. A gente acaba sabendo, entendeu? Sim. E aí, mas 99,9% é difícil alguém falar. Porque a pessoa ela tem um entendimento. Cara, eu não posso fazer isso. A regra é bem clara, não posso abrir isso aqui. Então a pessoa, já por temor, não abre, né? Por respeito, aí vem um temor e tudo mais. Então é sucesso o Celebrando o programa por causa disso. Entendi. Por causa dessas bases que são muito fortes. Geralmente, Joel, os 12 passos, ele leva quanto tempo? Um grupo de passos, assim, leva quantos meses para acontecer? Então, o 12 passos em si, que é aquele trabalho mais aprofundado, ele tem um período de uma gestação, são 9 meses. 9 meses. Sim. Qual o compromisso principal nesses 12 passos? É você responder as perguntas e trazer a resposta e compartilhar. Em grupo. Esse é o grande mistério. Mistério, digo assim, a coisa boa que acontece. É o que faz funcionar de fato. Faz funcionar de fato. Porque quando você responde e não compartilha, então o compartilhar, por isso que isso é fantástico, porque em Provérbios 18, Salomão escreveu que aquele que vive só, ele insurge contra a verdadeira sabedoria. Isso é, eu preciso do outro. Nós sempre precisamos do outro. Paulo escreveu sobre isso. Considerai-vos uns aos outros superiores a si mesmo. Ninguém entende por vós ser superior a alguém. Ninguém se acha, ninguém se estribe no seu conhecimento. Entendeu? Antes se humilhe. Então, e esse é uma das coisas maravilhosas que nós aprendemos no Celebrando. Por isso que o Celebrando, cara, se torna uma irmandade tão forte, um negócio maravilhoso. Sabe que mesmo que você já completou, já fez, e a gente continua ali, cara, um irmãozão do outro. É incrível isso. Como isso é fantástico. Sim. Porque a gente sabe da sua luta. Porque a sua luta, ela continua. Ela não acaba ali naquele período que eu fiz e pronto, estou livre. Não. Tem uma canção que diz, todo dia o pecado vem, me chama, todo dia vem a tentação. Então, todo dia você vai ser tentado, meu amigo. O velho homem querer se levantar. Então, fazer, pois, morrer, a velha natureza. Paulo escreveu sobre isso. Então, mas se demole, ela levanta. Né? Igual aquele desenho animado, Murra, se levanta lá. Então, assim, nós temos que mortificar. E o processo de santificação é isso. É você caminhar. Né? A santificação baseia-se nisso. Todo dia você tem que... Não posso esquecer de orar, não posso esquecer de agradecer, não posso esquecer de fazer meu devocional, não posso esquecer de lembrar de agradecer a Deus pela família, por tudo que Deus tem, porque isso não tem a ver comigo, tem a ver com Ele, é Ele que foi bondoso para comigo. E eu preciso me lembrar disso, que eu não tenho força, se Ele não for a minha força, o meu renovo, eu não vou conseguir, então é Ele que me ajuda. Por isso que Ele enviou outro Consolador, para estar conosco todos os dias. Então é sobre isso, mas você precisa lembrar, ter isso, ter um tempo separado. Então, até as lições, uma das lições dos passos, fala sobre separar um tempo específico. Aquele lugar secreto que você tem que ter. Para ali você, então, fazer uma revisão do dia, da semana ou dos meses, para que você possa, então, avaliar como é que está a sua vida, em o que você cresceu, o que você evoluiu ou não. Né? E aí é muito interessante, né? Essas reparações que você faz na sua vida. Entendi. O autoexame, como diz a palavra, né? Joel, você já dizendo aqui, acho que vai uns 4 anos já que você está à frente do CER, mais ou menos isso, né? Isso, pode ser um pouco mais ou pouco menos. 3 anos de liderança e 4 anos que estou fazendo. Sim, verdade, tá envolvido 2022, 3 anos, na verdade, 3 anos. Nesse tempo, assim, o que mais te marcou? Estando ali vendo pessoas entrar no processo, passar pelos passos e depois você vê a mudança. Você conseguiria lembrar agora assim de algum caso específico, especial assim,
que mexeu com você Com pessoalmente, certeza. que você, né, Com realmente é certeza. trabalhoso, como você disse. Com certeza. Trabalhar com CR, com certeza não é algo fácil, não é algo Não é. tranquilo assim, Não, leve. não. Tem um peso porque você tá lidando com mazelas, muitas mazelas de muita gente. Então, com certeza tem um peso. Tanto de organizar, de tudo, de estar à frente, quanto trabalhar mesmo com isso. Mas você conseguir lembrar assim, um ou alguns casos que você olha assim para trás, rapaz, valeu a pena tudo que eu passei. Sim. Você poderia compartilhar com a gente? Claro, a gente tem sempre que estar em oração, né? Por todos os grupos, por todos os facilitadores que estão à frente das salas e pelos aqueles que estão fazendo também. A gente sempre tem que estar recheando de oração. Vou botar um pouquinho para mim também aqui. Mas o que mais me impacta e que mais me faz perceber, né, que Deus está no controle, na condução do ministério, são os testemunhos. E outra coisa, porque também está ligado ao testemunho, é a mudança que a pessoa está tendo no lar. Aí os próprios familiares acabam vindo para dizer, eu quero conhecer esse negócio aí que ele está indo frequentar, porque realmente ele mudou muito. Você entende? Aí uma das coisas que mexeu muito comigo esse ano, mexeu assim, todo ano eu tenho coisas, mas esse ano, antes das pessoas darem o testemunho publicamente lá na formatura, e elas não são coagidas a dar, não. Quem quiser, tá, gente? Se você sentir à vontade, fique à vontade. A pessoa, não, eu quero dar. Eu faço questão de falar, de compartilhar. Eu faço questão de tornar público isso. Aí então, top. Então existe um pré-ensaio ou um ensaio sobre isso entre nós. Então uma semana antes aconteceu lá entre nós. Só os facilitadores e os participantes do grupo e as pessoas. Então, eu me quebrei todo, cara. Chorei demais, assim, de alegria e de uma fé tamanha desse Deus estar realmente conduzindo. Aquilo que parece ser uma coisa muito racional e técnica, mas não é. Ela foi formada, ela foi elaborada com muito temor, com muito quebrantamento daqueles homens que colocaram e passaram pelas experiências, sabe? Então, essa pessoa estava me contando a história de uma pessoa, você não tem como saber, mas eu posso contar aqui. A menina, desde 12 anos, era mantida em cárcere pela mãe, num quarto fechado, escuro. Só abria para botar comida. Como é que pode fazer isso? Uma mãe faz isso com a filha. Meu Deus. E depois disso, ainda ser estuprado, violentado pelo próprio tio ou primo. E foi muito tempo assim. E a pessoa tomava os remédios, tinha crises. E agora, essa pessoa já casada e tudo, é que veio diminuir as medicações que tomavam, não tem mais as crises que tinha antes. E agora está quase zerando. O médico está desmamando todas as medicações que ela tomava. Ela tomava por causa de quê? Por causa dessas questões todinhas que ela tinha guardado. Então tudo que acontece com a gente, isso, ela fica como que, sabe, um cristal? O cristal, ele é como? Ele é quase transparente. Ele é transparente, mas ele é rígido. O cristal corta um vidro, né? Mas ele é rígido. As coisas que aconteceram de ruins é como ficasse cristalizado dentro da gente. Lá, tá lá. Você parece que não está vendo, mas está lá. Está firme e forte, porque ele é rígido, mas é duro. Está lá. Então, essas questões todas, essas marcas, essas memórias negativas, isso fica até o dia que você encontra um lugar acolhedor, encorajador, com amor, onde eu possa, com muito custo, desconfiança, e colocando aos poucos. Daqui a pouco eu me sinto à vontade e começo a colocar tudo. E isso é libertador. Verdade. Então é sobre isso que o Tiago fala sobre isso. Mas muitas pessoas às vezes dizem, não, o negócio é orar e jejuar e Deus cura e a história por completo. Aí você diz, é mesmo? Mas por que Elias, então, no dia seguinte, fugiu da mulher que disse que ia matar ele? E ainda falou que ele não podia ser maior que os pais dele? Por que um profeta do fogo como aquele pode dizer um negócio desse? Se o cara, 450 profeta, e vê o fogo, lambeu, aquela coisa maravilhosa.
só bastou uma ameaça de uma mulher e o cara fugiu para o deserto. E o que pode dizer sobre tantos outros homens de Deus que... Então, você tem que entender que nós somos indivíduos, nós temos uma questão individual, a alma. E aí, permita eu compartilhar aqui um texto de um livro de um dos homens, ele é pastor da Igreja Batista Memorial da Alphaville, lá em São Paulo, pastor Sidney, um dos livros maravilhosos que ele escreveu, ele tem vários livros sobre isso. Ele falou assim: Jesus tem o poder de curar qualquer área da vida de um doente. Ele é a fonte de amor que limpa todo mal na vida de uma pessoa. Ele é a solução para o homem caído e é o único que pode restaurá-lo completamente. Jesus liberta o homem de si mesmo, uma pessoa condenada pelo pecado. Jesus perdoa o homem por aquilo que ele faz, seus erros diários, embora nem sempre queira cometê-los. É impulsionado pela natureza carnal. Um exemplo dessa realidade nos foi dado pelo próprio apóstolo Paulo, ao escrever que o bem que queria não fazia, mas o mal que não queria, esse sim praticava. A cura de um homem não só se baseia nele, muito menos em outro homem. O conhecimento, a intelectualidade, os relacionamentos e as conquistas humanas não podem reparar os danos que o pecado causa na vida de uma pessoa, mas Jesus pode mudar qualquer realidade. A cura de uma pessoa não depende do que ela faz ou pode fazer, mas depende do que Jesus fez por ela quando derramou seu sangue na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Uma gota do sangue de Jesus é suficiente para cancelar toda a dívida que o homem recebeu pelo pecado. Uma palavra de Jesus é suficiente para perdoar todo o pecado que o homem já cometeu. Um toque de Jesus é suficiente para curar o homem de toda a enfermidade física. Em seu ministério, Jesus curou doenças físicas, emocionais e espirituais. Ele ressuscitou a filha de Jairo, libertou emocionalmente a mulher samaritana que buscava preencher a alma com relacionamentos destrutivos. Já tivera 6 casamentos mal sucedidos e lhes ofereceu a água da vida. Ele libertou Zaqueu da prisão gananciosa e financeira em que havia sido aprisionado pelo diabo. Jesus age na integralidade do homem. E sua graça é suficiente para salvar e restaurar o homem perdido. Jesus pode entrar em todas as áreas de uma vida de uma pessoa e agir de modo sobrenatural para trazer sanidade completa. Então, o que eu quero enfatizar aqui é sobre essa questão da integralidade do homem. O homem tem um lado, alguns creem, né, que é corpo, alma e espírito. Eu creio na tricotomia, é dicotomista, mas tudo bem. Então é sobre isso, sobre a questão de ser corpo, alma e espírito. Então é nesse sentido que trabalha o programa do CR para trazer o equilíbrio. Sabe, o equilíbrio diz assim: eu reconheço que isso aqui foi eu, pessoa, alma. Não, eu reconheço que isso aqui é espiritual. Não, eu reconheço que isso aqui é coisa minha mesmo. Então você consegue trazer esse equilíbrio no qual Jesus sempre quer que nós sejamos. Sim. Uma pessoa sã, mente sadia, mente sã, corpo sã e aí espiritual também sã. Sim. Então é sobre isso que propõe o CR. Eu achei isso aí uma coisa que eu quero compartilhar contigo. Interessante. Essa que a gente vive hoje em dia um boom, vamos dizer assim, um ápice das pessoas focadas em autoajuda. E achar que a autoajuda, ela diz que você vai encontrar a solução dentro de você mesmo. Aí tem gente que às vezes entende errado. Como o CR trabalha isso, outras coisas que eu conheço trabalham isso. Essa questão de olhar para si. Mas você vai olhar para si não para achar a solução em você. Você vai olhar para dentro de você, você vai fazer essa autoanálise para ver, o problema está aqui. Mas a cura não vai vir de você sozinho. Exato. É por isso que tem a questão do poder superior, que é invocado no CR e outros programas de passos, que no caso do Alcoólicos Anônimos é um poder superior indefinido. Exatamente. Eles entendem, até lá eles entendem, tem que ter uma força de fora, tem que ter um agente externo que vai vir aqui ajudar. Eles não sabem quem é. Não sabem quem é, a gente e o CR sabe que esse poder superior é Jesus. Então não é autoajuda. Acho que é uma coisa muito importante da gente diferenciar, que isso ficou muito claro para mim lá no workshop, e lá no CR você deixa muito claro, que não você não está ali buscando em você mesmo a solução em você. Você está olhando para você, rapaz, você falou, você vai fazendo os passos, vai entendendo as coisas, você vai quebrando, a máscara vai caindo, você vai se tornando você mesmo, aí você chega a um ponto que você fala, entendi. Minhas mazelas estão aqui na mesa agora. Exatamente. Jesus vem aqui, resolve aqui, Senhor, chega aqui e organiza essa bagunça toda. Isso que é interessante demais. Eu acho que... E interessante, não é questão da neurolinguística. Não é.
poder de neurolinguística. Sim. Não, seja positivo, fale sempre coisa boa. Claro que o poder, né, tem uma passagem na Bíblia que fala sobre isso, né, que há poder em suas palavras, com certeza. Mas a questão não é eu ficar o tempo todo falando positivamente sobre uma situação que você foi o causador, que originou tudo, enquanto o pecado não for confessado, meu amigo. Então, 1 João 1,9 fala sobre isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, esse universo de uma sala onde eu encontro acolhimento, amor, encorajamento, vem o poder superior com sua graça maravilhosa e ministra a cura. Mas isso passa por uma coisa, que é só sua. Eu quero. Eu serei honesto. Eu serei sincero. Eu vou responder e eu vou compartilhar. Porque eu falei a muitos, todo ano eu falo isso. Gente, toda vez que eu vou responder certas lições, às vezes bate um sono em mim, um sono inexplicável, que é o Joel lutando contra o próprio Joel, querendo sabotar, entendeu? Não sei se você lembra de um livro chamado O Impostor que Há em Mim. Já ouvi É falar. do Brennan Brennan. Brennan Brennan, esse cara era um padre altamente culto, se converteu. E aí ele começou a escrever várias coisas das experiências que ele teve. Ele vivia muito tempo isolado no mosteiro e tal. Então ele fala sobre o impostor que há em mim. Cara, é como se eu não quisesse que eu saísse daquele círculo vicioso ou daquele mundo. Existe muito isso. Por isso que Paulo escreveu: o mal que eu não quero, esse eu faço. E o bem que eu tanto quero, não consigo. Miserável homem que sou. Cara, como é que pode um cara que teve encontro com Deus, o próprio Jesus, falando: sou eu, Saulo, a quem você persegue. E aí, mesmo assim, o cara conseguiu reconhecer, distinguir, assimilar e escrever isso. Então, o Celebrando tem lições que falam sobre admitir. É uma lição poderosa, admitir. E também reconhecer, é outra lição. Cara, e depois listar, é outra lição. Estou começando a lembrar agora. Listar. Tem que listar, meu amigo. Tem que listar. Liste, pode listar, meu amigo. Quando você vai fazer um inventário, na sua casa, por exemplo, você faz inventário de tudo, certo? É do ventilador. Mas o ventilador Arno, velho. Faz parte. Mas eu tenho um copo aqui de alumínio. Isso. Então, nossa vida é assim. Não importa as coisas ruins e coisas boas. Tem que ser listado no inventário. Sim. Porque aí, em cima disso, você vai começar a trabalhar cada um deles. Então, você não pode desprezar nenhuma dor que você passou. Nenhum evento ruim na sua vida, não despreze. Porque está escrito na Bíblia lá: todas as coisas concorrem, conspiram, cooperam para o bem daqueles que amam. Então, tudo aquilo ali faz parte. Então, e hoje eu estava na reunião de oração lendo sobre 1 Tessalonicenses 5,18, que fala sobre isso, que nós devemos ser gratos em todas, outra versão fala por todas as coisas que aconteceram. Mas ser grato principalmente pelas coisas ruins. Porque se você observar e perceber que tudo está debaixo da soberania de Deus, do governo, então, meu amigo, seja grato e toca a vida para frente. Porque Deus tem um capítulo final para você lá na frente, que você não sabe. Amém. Glória a Deus. Como o Joel sabe, e uma boa parte das pessoas que assistem aqui sabe, que eu lido com jovens lá na Embavino, lidero o Ministério de Jovens lá, o Geração Atitude. E essa nova geração, essa geração atual, rapaz, eu posso estar errado, eu acho que não, mas eu acho que é uma das gerações mais ansiosas, que mais tem problemas com compulsões, com vícios digitais, autoestima baixa. Sim, né? Sim. Uma geração muito quebrada. E o CR, eu sei que lá na IBC, os meninos falaram que lá tem o CR Jovem, né? Tem. Eu não sei se aqui na IBC Cidade tem, mas mesmo que não tenha, como é que é? Há uma quantidade razoável de jovens que começam a fazer, que participam? Boa. Como é que funciona assim a participação dos jovens no Joia a sua pergunta, muito boa, muito pertinente, por sinal, porque quando a gente começou,
da minha gestão, de liderança, não tinha quase, só tinha um jovem. Só tinha um jovem. Mas, Wilson, foi a partir desse jovem que vieram vários jovens. Sim. Foi a partir do testemunho dele que ele deu, que até se repetiu. Você está na formatura? Não pude ir no dia. Não. Pois eu pedi para ele repetir esse ano também. Foi a partir desse testemunho desse jovem que estava no meio de um monte de marmanjos, com as questões dele diferentes da dele, certo? Mas ele se identificou com algumas. Sim. Que outros também estavam passando por aí, porque ele passava. Só que ele estava com problemas assim. Pai foi um grande líder e pastor da igreja. Decepcionou com o pai, como pastor. Decepcionou com o pai como pai. Porque também traiu a mãe dele, depois de grande já. Aí depois, ele enfrentando a questão de refúgio. Onde ele foi se refugiar? Pornografia. E aí é um abismo levando a outro, entendeu? E aí foi. Mas depois de tudo isso, ele conseguiu fazer um inventário minucioso e destemido, sem nenhum medo da vida dele. E quando ele fez tudo isso aqui, e no retiro, que há um momento muito bom lá, foi quando aconteceu o mover de Deus no coração dele. E aí se tornou mais forte. Não que ele não peque mais, porque quem diz que não peca é mentiroso. Mas aquelas amarras que o aprisionava não tem mais poder hoje. Entendeu? Então ele superou, venceu. E a gente sempre celebra assim. Então ele teve isso. Então a gente celebrou com ele. Então começou em 2000 com um jovem. Hoje a situação mudou. Hoje nós temos bastante jovens fazendo. Sim. Mas a partir de um testemunho. Então, cara, a Bíblia é fantástica. A Bíblia fala assim: ser-me-eis minha testemunhas. Deus nos chamou para ser testemunhas. Acima de tudo, testemunhar aquilo que Ele fez. Porque se eu falo de mim, daquilo que eu era, quem eu sou, cara, isso aí. E como foi? Como foi? Foi assim. Eu tive na caminhada isso. Eu tive várias sugestões para desistir. Tem horas que eu não achava que ia dar certo. Daqui a pouco tive recaídas profundas, eu achava que não conseguia mais me levantar. Aí vinha algo que me levantava. Entendeu? E aí isso foi compartilhado. Então, eu quero, se ele conseguiu, eu posso conseguir também. Então começou. Hoje nós temos bastante jovens, mas a partir de uma pessoa, não só a partir de uma centelha que fez incendiar o coração de muitos jovens. Legal. E hoje, não é que o material é diferente, não é o mesmo. Não existe se é jovem e se é adulto, é um só. Sim. Mas o jovem, quando começou a procurar e entender que precisava. Agora, uma coisa interessante, ele foi nos celebrando essa oração, primeiramente, no encontrão. Aí começou a ir, começou a participar das partilhas. Aí então ele pensou assim: eu acho que eu tenho que fazer 12 passos. Sim. Aí ele fez da maneira correta. Às vezes as pessoas recebem alguma diretriz pastoral: você tem que fazer o 12 passos para ficar bom de sair igual sair. Como se aquilo ali fosse resolver em 9 meses. Fosse um remédio que tem que tomar para ficar bom. Não. Você vai para o CR, vê outras histórias, vê as lições, vê as palestras e vai depois com entendimento, consciente, participar dos 12 passos e seguir aquela caminhada de 9 meses. Para depois, então, você começar a entrar no 12º passo, que é o passo principal, que é o de servir. Sim. Tudo aquilo que eu recebi, tudo aquilo que eu passei, agora eu vou ajudar outros. Como? Servindo. Entendeu? E aí é maravilhoso. E aí sim o seu crescimento é fantástico. Independente da igreja que você serve ao Senhor. Entendi. Independente da sua comunidade de fé. Mas você continua servindo ali naquele ministério que te levantou, que te esclareceu, te fez perceber coisas que você não percebia, que foi através dessa ferramenta. Então eu preciso servir também agora com aquilo que eu recebi de outros que serviram comigo, me serviram, agora eu vou servir. Então, passo 12 é isso, é o passo de servir. Entendi. Que é aquilo que fala que receber de graça dá. Entendi. Joel, assim, eu sei que tem muita coisa, deixa eu ver quanto tempo aqui. Uma hora e pouquinho de gravação. Eu acho que deu pra gente ter uma noção, lógico que a gente, né, pincelou as coisas por cima, deu pra a gente conhecer
Acho que deu para colocar aquele sal na boca das pessoas, né? É. Aquela sedezinha, aquela vontade Pois de é, conhecer. eu não decorei as lições, mas eu sei de qual a oração. A oração da serenidade a gente sabe de qual, porém, que é uma coisa que é importante, né? Que eu achei até, na época quando comecei, uma observação, eu achei que era uma coisa meio que, cara, esse negócio aí parece que não reza, pode ficar repetindo esse negócio aí, que negócio estranho, cara. Não vou falar isso não, entendeu? Mas depois eu vi que... Sim, é a oração, a oração da serenidade, né? Verdade. Então é interessante que é uma oração que foi... E tem uma história sobre essa oração, entendeu? Eu vi no livro, fala no interessante. Então, assim, tem nada antibíblico ali, é pura Bíblia mesmo, mas de uma forma bem objetiva. Então, e aí eu não pude hoje dizer todas as lições de cor, mas eu sei que a gente tem tentado sempre observar o 12 Passos de maneira profunda, dizendo que o Celebrando essa Oração ele é muito amplo, ele é muito grande, e cada vez mais urge necessidades. Você vê que o Bezerra colocou, tem o CR Presídio, que é o CR Cidadania, que é uma ferramenta maravilhosa. CR Cidadania, onde trabalha lá com os presídios, centro de recuperações também, né? Nós temos um instituto aqui na cidade de Pium, que nós já temos alguém formado que está lá tocando já 12 Passos. Nós estamos lá através do Augusto, do Wilde, né, e de outros que querem agora trabalhar também nessa área de dependência química e dependência de drogas também. Então, assim, maravilha. Então, ser aquilo que Jesus nos chamou para ser. Sim. E até lá, sair das 4 paredes. Né? Então, nós queremos agora abrir também nas praças, numa praça que tem lá em Neópolis, fazer um alternativo do CR, sabe como é que é? Falar um pouco do CR de uma forma alternativa, não como acontece lá, mas que as pessoas possam conhecer e ter essa liberdade. Então, a gente estamos orando para isso. Como fazer, mas nós estamos inquietos para sair das 4 paredes, para levar essa mensagem do CR, essa ferramenta maravilhosa. Já que as pessoas têm resistência de vir para a igreja, então eu começo passando um melzinho neles, para depois eles virem então para o CR. Então é necessário, já que ele não consegue vir para o CR, a gente vai lá e dá uma mostra para ele. Então é necessário a gente, como igreja, ser relevante. Verdade. Nesse sentido também. Então, assim, para quem assistiu, para quem chegou até agora, né? Chegou até esse momento aqui, eu queria que você passasse as informações para quem quiser conhecer o CR na IB Cidade, porque eu sei, como você falou, eu sei que tem várias igrejas, não sei se aqui em Natal tem mais igrejas que tem o CR, eu pelo menos eu desconheço. Aqui por enquanto só a IB Cidade, né? Que ainda tem, por enquanto, né? Eu creio que algumas igrejas vão começar a trabalhar. Nós temos em Mossoró, com certeza, o 12 Passos. Agora, o Encontrão, eles vão começar o ano que vem. Sim. Porque o Encontrão precisa de pessoas que fizeram 12 Passos para dizer, eis-me aqui, pode contar comigo. Pra aí sim, servir, aí você faz o Encontrão, onde você vai ter sala de vivências, né, de partilhas e tal. Porque Encontrão então, exige mais. Passa as informações aí para quem quiser conhecer lá na universidade. Eu sei que agora, final do ano, já encerrou por esse ano. Por 2025 já encerrou. Teve a formatura e encerrou. Vai voltar ano que vem, aí quiser passar as informações direitinho. Nós temos até a data, se não me engano, 6 de março. É a data que nós vamos... 6 de março? Fevereiro. Bom, me pegou agora. Nós temos uma data para começar, mas o CR, o Cérebro da Restauração, acontece sempre nas segundas-feiras e quinta. Quinta-feira é a revista completa do CR, onde você lá vai ter acesso a todas as questões. Eu vou lá para saber como é que eu sou, onde é que eu tenho problemas de área, quais são as minhas áreas de luta. Será que eu sou um cara paciente? Eu sou um cara muito irado? Será que eu sou um cara que tem compulsão? Compulsão por compra? Compulsão por WhatsApp? Não posso ficar 20 minutos sem usar o WhatsApp? Será que eu sou um cara... que tenho depressão e não percebi? Eu sou um cara que tem uma codependência emocional muito grande ou pequena? Eu tenho pânico? Será que eu tenho algum trauma? Será que por eu ter medo de barata, um homem ter medo de barata, será que alguma coisa aconteceu comigo? É possível? Não posso ver um bico de qualquer animal, seja papagaio, galinha, tal, que eu tenho o maior medo. Como explica isso? Um cara já... mão. Então, existem esses traumas, essas coisas que você vai descobrindo como? Através dessa caminhada, através desses panfletos autodiagnosticáveis que você vai ter lá no Celebrando, que é nas quintas-feiras. Nós vamos voltar a partir do final de fevereiro para março, nós voltamos.
Então vamos colocar depois o link, vamos colocar o material falando sobre o que é o CR, que é completo. Ali vai falar sobre o CR, o grupo de apoio e 12 passos. Nós vamos ter esse material, posso deixar com você se quiser, também já o arquivo, depois você coloca lá com o pessoal, que vai ser muito instrutivo. Então, assim, você que é cristão, que não é cristão, está convidado a participar. Na verdade, é um trabalho que vai arrumar o seu mundo interior, né? Vai trabalhar mais as suas questões, porque eu tenho alguns comportamentos que são destrutivos, que não são bons. Né? Como o texto que você citou de Paulo, né? Que eu sei que é ruim, mas eu não consigo não fazer. Rapaz, eu lembro, acho que é o Douglas Gonçalves fala muito sobre isso. Pô, praticamente todo mundo sabe que refrigerante faz mal. Racionalmente, a pessoa sabe, refrigerante faz mal. Mas pouquíssimas pessoas conseguem não tomar refrigerante. Cara, isso é interessante. Né? Ou seja, racionalmente você sabe, isso faz mal. Até coisa da nossa vida, você sabe, rapaz, eu tenho esse comportamento. Eu sou a procrastinação. Por exemplo, eu sou um procrastinador inveterado. Eu sei que isso é ruim. Eu também sou. Mas a pessoa não consegue se controlar. Ou seja, só o fato de ser consciente do mal não faz com que você seja forte o suficiente para vencer aquele mal. Para vencer. Interessante. E você falou uma coisa interessante sobre Coca-Cola, né? Coca-Cola, bolo, doce, né? Brigadeiro e por aí vai. Então, eu tenho um cara lá no CE que ele é muito bom, eu quero trazer ele aqui depois para ele falar sobre isso. Além porque ele é da área da saúde, né? E ele fala sobre as substâncias, ou os hormônios, por exemplo, a dopamina. Eu encontro muito dopamina no açúcar. O açúcar me faz sentir bem, cara. Entendeu? E aí eu preciso de dopamina, ficar bem. Né? A criança, ela não precisa de nenhum estímulo. Ela tem a dopamina lá em cima. Qualquer coisa a criança grita, vibra e pula, né? A dopamina está lá em cima. Tá. E o adulto vai perdendo isso, ele precisa de estímulo exterior, né? Então, e muitas vezes a própria pornografia é um estímulo, né? Estimula você. E por aí vai. Por isso que sobre isso muito mais, nós temos uma palestra maravilhosa que acontece todo início do ano do Celebrando, que fala um profissional explicando a região do cérebro onde é parecido com a mesma sensação da droga, aliada à pornografia. Cara, o que acontece? Como é que é isso? É o mesmo fenômeno que acontece com a droga, cocaína e outras mais fortes, que acontece também com a busca da pornografia. A sensação é a mesma, por isso que o aprisionamento é parecido. É tão forte, entendeu? Então, essas coisas e muito mais nós vamos ter celebrando no ano que vem, nas palestras, nas lições. Então é maravilhoso. Você ter esse acesso, esse conhecimento, os olhos abrem e você começa a centrar aqui. Opa, caramba, então eu vou correr então. Eu corro que melhor, porque o correndo também traz isso. Então existem outras alternativas. Ao invés de buscar a Coca-Cola, o bolo, né, aquela fugir de madrugada, busca e mergulha numa fruta doce, que é melhor do que numa Coca-Cola. Né? Então, é sobre isso e muito mais que nós temos aprendido e estamos aprendendo, né? É uma caminhada. E, Joel, deixa o seu Instagram também. Não sei como é que está a questão do seu uso do Instagram, mas se alguém quiser entrar em contato, né, a gente geralmente não deixa aqui contato de WhatsApp, porque hoje em dia, com esse negócio de golpe, ótimo. O Instagram é mais filtrado, vamos dizer assim, com certeza, pode entrar no direct e lá você filtra quem... Nós temos o Celebrando Restauracão, né, cedilha. É Celebrando Restauracão Natal. Você acessa lá ao Celebrando. E tenho o meu, que é Joel Shalom CR. Sim. Joel Shalom, com SHALOM, CR@gmail.com. E tem o principal, que é o Instagram do CR. Lá é mais fácil até eu ver mais do que no meu próprio. Porque no Instagram eu estou olhando sempre as mensagens. Então, Celebrando Restauracão Natal, @gmail.com. Show. Aí você consegue entrar lá. Tem muita coisa boa lá para você ver também. Então, esse é o nosso endereço, nosso contato. Fica aí o convite para quem assistiu a gente, quem chegou até aqui, para conhecer. E também, desde já, o convite para ano que vem participar lá, vai ir no encontrão, de repente lá você vai ver ali a área que você está precisando, quem sabe vai para os passos. E vamos disponibilizar o link de inscrição para quem quiser né, fazer parte do 12 Passos. Mas, acima de tudo, eu recomendo que você venha conhecer o Encontrão, que é o CR. É uma revista mais completa, onde tem tudo lá. Lá você vai ter acesso a tudo e muito mais.
O 12 passos é quando a gente, depois que diagnosticar você, aí você, olha, é bom você fazer 12 passos. Mas venha para o CR, que é às quintas-feiras, que vai acontecer o ano que vem. Estamos no recesso agora e voltaremos. Show. Nossa meta, nosso alvo, nosso sonho é que no final do ano que vem nós não vamos parar, né? Porque, como diz o Bezerra, compulsão não tira férias, né? Dependência química não tira férias. Pelo contrário, no final do ano aumenta mais ainda. Então, a gente quer realmente continuar, mas para isso precisamos de um time que possa sustentar o final do ano ali e outro descanso para que possa render. Por enquanto, nós não temos ainda material para isso, humano, para estar aí fazendo esse plantão todo aí. Mas é nosso alvo e nós queremos não parar o CR, queremos continuar, mesmo mês de dezembro, novembro, janeiro, continuar. Entendi. Uma coisa, já bem perto do final já, achei muito interessante aquela questão da saudação, né? Entra naquilo que a gente falou da questão da vulnerabilidade, né? Quando o pessoal cada um vai falar, vai se apresentar, ele fala, né? Eu lembro lá que o pessoal falava, se fosse o meu caso, eu sou Wilson Moura, discípulo de Jesus, vivo um processo de restauração e luto contra, eu vou dizer minha luta, pornografia, procrastinação, não sei o quê. Interessante essa questão, a pessoa já se apresenta, para quem não conhece, já é impactante, né? Porque, pronto, o Bezerra, quando ele falou dele lá, o Aloysio, quando falou a dele, assim, tipo assim, aquilo ali já quebra, porque geralmente a pessoa quer passar o lado bom, né? Não, eu sou um discípulo de Jesus, pronto, filho de Deus, parou aí. Mas você fala, não, eu sou um discípulo de Jesus, processo de restauração, luto constantemente contra isso. Você mostra as suas lutas, né? Rapaz, eu acho fantástico que você colocou. Enquanto você estava falando aí, eu estava me lembrando de um personagem que era um dos 12 de Jesus, Tomé. Sim. Ele disse, se eu não colocar as mãos nos sinais, na cicatriz do cravo e dos seus pés e do lado que ele foi furado, eu não vou acreditar. Ok, Jesus considerou isso aí. Eu acho isso legal. Você entendeu? O cara era incrédulo, cara. Não, se eu não colocar a mão, meu dedo nas mãos, não foi furado, eu não vou acreditar que ele ressuscitou. Enquanto que a maioria acreditou. Mas ele não. Mas Jesus respeitou isso. Vem aqui, Tomé. Toca aqui. Tomé. Não, e que eu acho interessante, cara, vou dizer você, para concluir aqui. João Alexandre fez um LP. Não sei se você lembra, se você conhece o João Alexandre. Conheço. Ele fez a cantata Eram 12. Certo? Eram 12, falando sobre os 12 discípulos de Jesus. E me lembro que quando Jesus voltou para encontrar com Tomé, não chamou ele de Tomé, não, chamou ele de Dídimo. A forma mais carinhosa, Dídimo, vem cá. Cara, que legal, que é a mesma coisa de Tomé, Dídimo. Sim, então, assim, não tem problema. É considerável, é razoável a sua questão. Eu vou, vem cá, toca aqui. Então, assim, quando a gente se apresenta, a gente mostra de quem a gente é. O nosso destino. Mas também mostra que nós temos problemas e mazelas enquanto estiver aqui na Terra. A gente só vai ter o corpo glorioso quando for para a glória. Aí sim, você vai receber um corpo glorioso. Mas enquanto estiver aqui, meu amigo, você vai ser um homem que vai falhar, ter recaídas. Mas a graça do Senhor, né, se aperfeiçoa, o poder se aperfeiçoa e a graça de Deus é que nos basta. Como disse Jesus para Paulo, a minha graça basta. Ele queria ficar livre daquele espinho que não sabe até hoje o que é. Paulo, minha graça te basta, Paulo, fica tranquilo, não tem problema. Então, assim, a gente se apresenta, meu nome é Joel, eu sou um filho amado de Deus, discípulo de Jesus Cristo, em contínuo processo de restauração. E a minha luta diária é procrastinação e codependência emocional. A codependência emocional ela se manifesta muitas vezes com a dificuldade de dizer não para as pessoas, não aprendendo às vezes a dizer sim, sempre dizendo sim para as pessoas e dificuldade de dizer não, mas no fundo eu queria dizer não. Mas como eu quero agradar, aí eu digo sim. Essa é a minha codependência emocional que se manifesta aí, com a dificuldade de dizer não. Quando eu digo, não, hoje não posso não. Não, claro, vou sim, não, dá sim tal. O cara faz de tudo para fazer, entendeu? E por dentro eu queria dizer não, mas não consegue. Interessante. É uma luta mesmo. Interessante. Meu irmão, Pastor Joel, muito obrigado. Muito obrigado pelo dispor do seu tempo. Eu sei que dentro da sua agenda, das suas correrias, das suas responsabilidades. Então, você está aqui conosco, participando aqui conosco, é um privilégio para a gente.
Confesso que, como eu disse, eu conhecia o CR de ouvir falar, e os meus olhos puderam ver um pouco lá no workshop. Um pouco. Pretendo futuramente fazer os passos. Ano que vem eu vou conhecer algum encontro lá. Quando der certo, eu vou fazer também os passos. Como você falou, é importante, acho que para todo cristão é importante, é necessário. Todos nós, ninguém aqui nessa terra, com exceção de Jesus que pisou nesse solo, todos os outros seres humanos que pisaram nesse solo aqui, tem suas dificuldades, suas mazelas. Verdade. E podendo estar tratando isso, podendo estar compartilhando com pessoas que estão nessa caminhada também, Sim. com certeza é muito bom. Então você que está assistindo aí, fica um convite aqui, meu irmão, minha irmã, vá conhecer o CR, conheça o Celebrando a Restauração. Quebre, se você tem algum preconceito, como nós tínhamos, para depois ter o seu próprio conceito. Isso. Não fique com esse conceito pré-estabelecido aí antes de conhecer. Conheça, vá, prove, depois você tire suas conclusões. Exatamente. Permita eu só acrescentar uma coisa. As igrejas mais saudáveis para mim são aquelas que vivenciam, que vivem o CR. Por que elas são mais saudáveis, Joel? Como assim? Para ser saudável tem que fazer o CR? Não, mas sim. As igrejas têm crescido muito. Porque elas aprendem como lidar com os diferentes tipos de pessoas e comportamentos que eles ou elas trazem, né, para a igreja. Então, é impossível, assim, é uma coisa natural e um quantitativo com qualidade. Eu vejo isso em Alphaville, vejo isso na IBC, até na própria IBAB, e lá no São José dos Campos, porque as pessoas, todas elas, são desafiadas a viver, praticar o CR, fazer 12 passos, entender os comportamentos, entender as pessoas. Talvez algumas 50%, 60% não continue servindo, mas 40% continuam. Mas aqueles outros 60% que passaram conseguem lidar melhor, receber melhor, acolher melhor. E aí a igreja ganha com vitalidade, com coisa saudável, entendeu? Então, as igrejas acabam que naturalmente crescem, porque as pessoas, cara, não foi lá, o cara me recebeu tão bem, ele me entendeu, procurou meu nome, não esqueceu meu nome, não sei o quê, papapá. E aí você vê assim, caramba, essa igreja é maravilhosa, ela tem um amor, uma alegria, uma coisa que eu vejo, não que as outras não tenham, mas que eu me entreguei totalmente ao processo e fui ministrado, e hoje eu sei como receber bem também as pessoas, e tratá-las. Né? E reconhecê-las, encorajá-las e ter esse ambiente de amor. É isso. E aí aquele negócio, vamos dizer assim, humaniza, torna humano, porque às vezes tem gente que tem uma postura de santidade, de superioridade, né? Aqui nós somos santos assim, separados, né? Mas tem um aspecto da santidade, mas tem um aspecto da santidade que não é que você seja melhor do que ninguém, você é um pecador lutando também contra o pecado, um santo lutando contra o pecado. Exato. Porque essa pessoa que se julga tão santo, ele faz tanta coisa aqui e tropeça uma coisa tão pequena, que é simples, o amor. Viver o amor não é fácil, não. Muita gente fala amor de boca para fora, mas viver o amor, meu amigo, não é desafio cristão muito grande viver o amor. Então, assim, a gente pensa que é fácil, mas não é. Viver o amor com quem a gente ama e gosta, até o ímpio faz. Né? Agora, viver o amor com aquele que é difícil, que esse cara vai exigir de mim um desdobramento de paciência, de autodomínio próprio. Então, eu vou crescer com esse cara aqui. Esse cara te fez crescer em domínio próprio, em paciência, em longanimidade, em benignidade. Aí, é assim. Esse é o nosso desafio. Amém. Obrigado, Wilson, pelo convite. Privilégio muito grande. Espero ter passado algumas coisas aqui para vocês. E muito bom. Espero voltar outro dia com outras coisas novas aí para a gente compartilhar e com mais alguém comigo aqui ao meu lado explicando algumas coisas nessa área que vai ser legal. As portas estão abertas. Ano que vem, quando voltar as atividades, a gente marca de novo aqui, a gente vem. Joia. Faz novamente, porque eu sempre digo aqui para todos que vêm aqui, todos que passam por aqui, que as portas estão abertas, né? Esse projeto aqui, ele é para abençoar, a gente está aqui quinzenalmente aqui trazendo, já trouxemos vários projetos, várias pessoas já vieram falar aqui, e a gente é abençoado, nós que estamos aqui. Esse é o número 66, é? É, o 66. 66 você falou. Esse episódio 66.
cara tava falando lá do 44, estamos na 40, nem imaginar que ia chegar assim e tal. É assim que Deus faz. Né? E é assim que Deus faz. Na misericórdia dele, está usando pecadores limitados como nós aqui. Com certeza. E o nome dele está sendo glorificado. Amém. Então, um grande abraço para você, um grande abraço para todos que fazem o CR na IB Cidade. Amém. Todos os irmãos que fazem lá, como você falou, você não faz sozinho. Não, um negócio, de jeito nenhum. Ainda mais um negócio dessa magnitude. Tem uma equipe imensa por trás, cara. Eu louvo a Deus. Louvo a Deus. Hoje estava fazendo o agradecimento, que amanhã vai ser nossa confraternização dos voluntários. Então eu estava montando ali o texto de agradecimento. Cara, é verdade. Se não tivesse uma equipe que eu tenho hoje, que Deus colocou, né? Que eu tenho, que Deus colocou. Sabe? E a misericórdia, a graça de Deus, né? E aí você vem com aquele ânimo, com ideias, e aí o Espírito Santo te ajuda, aí você muda a forma, aí o negócio vai crescendo, e aí você, graças a Deus. Então fica aí um abraço para você, para toda a sua equipe, que o Senhor renove as suas forças. Amém. Que 2026 seja um ano de bênção mesmo lá. Amém. Que, né, nesse período agora que vai dar essa paradazinha, que seja para realmente recarregar as baterias e 2026 voltar com... Trazer novas ideias, novas estratégias, né? Assim. Valeu, Wilson. Muito obrigado. Amém. Vamos embora. Até mais, gente. Valeu aí para todos que assistiram. Fiquem na paz de Jesus. E eu sempre falo, sempre repito, se inscreva aí no nosso canal, comente alguma coisa, comente aí, celebrando a restauração, quiser mandar uma mensagem de incentivo, se você fez o CR, comenta também todas essas coisas que ajudam aqui a plataforma, o algoritmo a divulgar mais com a palavra. Nesse caso, divulgar o CR também, que é uma benção. Tá bom? Fique na paz. Valeu, Joel. Valeu. Até a próxima. Obrigadão. Tamo juntos. Amém. Valeu, galera.